Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Deus quer ter filhos. E com este querer, Ele criou o ser humano. Como um casal que se ama e planeja, vamos ter um filho, o fruto do nosso amor. Lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversaram e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai encontrar isso na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e para que esse boneco de barro se tornasse o primeiro ser humano feito do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você vai encontrar isso em Gênesis 2:7. Deus criou o homem, posteriormente criou a mulher, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Você vai encontrar isso em Gênesis 1:28. Deus sempre revelou este desejo: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você vai encontrar isso na sua Bíblia em segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Então Deus, Ele preparou o planeta como a mamãe prepara o quarto do bebê que vai nascer. Eu tenho ido a muitas casas modestas, lugares simples, mas quando vai nascer um bebê, ainda na casa mais simples, mais modesta que seja, separam um lugar onde o bebê vai estar, separam ali o berço e todo o enxoval da criança. O lugar mais limpo e mais bem cuidado da casa é onde vai estar o bebê que vai chegar. Assim Deus preparou tudo para colocar Adão e Eva, o ser humano, o nosso planeta. E Deus tem tanto bom gosto, né? Uma sabedoria imensa e um bom gosto extraordinário. Você já viu as cores dos pássaros, das frutas, dos peixes, das flores? Deus é extraordinário. Então, Deus, Ele fez a sua maior obra-prima, o ser humano. Mas o ser humano encheu o mundo de violência. Quando nasceram os filhos de Adão e Eva, um matou o outro. E dali para frente a violência foi se multiplicando no mundo. Até que chegou o tempo de Noé. E Deus se arrependeu de ter feito o ser humano na terra pela violência que o mundo passou a ter. Deus ia chorar e as lágrimas dele inundariam o nosso mundo. Naquele tempo conhecido.
E Deus teve que formatar o mundo novamente, depois do dilúvio de Noé. E depois do dilúvio, o mundo foi povoado novamente. E quando os povos do mundo inteiro estavam aí espalhados, excluíram a Deus de suas vidas. O homem, em lugar de adorar a Deus, adorava o sol, a lua, as matas, as cascadas. O homem se inclina para adorar a criação em lugar de adorar o Criador. Então, excluíram a Deus de suas vidas. Assim fizeram os homens. E Deus então decidiu, já que as nações me excluem, os povos me excluem, Ele decidiu formar uma nação separada para Ele. E esta nação que Ele idealizou, separada para Ele, começou com quem? Com Abraão. E para isso Deus, como havia soprado em Adão, agora Deus soprou, entre aspas, em Abraão, mudando então o seu nome. Não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Esse ão a mais, acrescentado, adicionado, não seria o sopro de Deus nele? Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Você vai achar isso na sua Bíblia em Gênesis 17:5. Deus tornava Abraão mais do que um homem abençoado. Agora ele era quê? Abraão. Abraão passou a ser a própria bênção. A própria bênção. O representante de Deus na terra em sua geração. Foi por isso que quando ele teve o seu sobrinho sequestrado, com um grupo de pastores e homens do campo, ele formou um grupo e atacou e venceu 4 exércitos que haviam vencido a 5, com apenas 318 homens do campo. A vitória que ele teve foi sobrenatural, porque ele tinha a autoridade de Deus nele. Antes disso, quando tiveram que se separar os pastores das ovelhas de Ló e os pastores de ovelhas de Abraão, ele deixou que o seu sobrinho que o acompanhava escolhesse primeiro lugar para onde ele quisesse ir. E para Abraão lhe correspondeu a pior parte, o lugar mais ruim. Mas Abraão não tinha preocupação quanto a isso, porque ele sabia quem estava com ele. E quando você sabe quem está com você, você sabe que você vai ter êxito onde for, não importa que tão difícil seja o lugar. Deus está com a gente no calor e no frio, no verde e no seco. Deus está conosco em qualquer lugar. E se estamos com Deus, aonde formos, venceremos. Foi o que Abraão tinha definido na sua mente, no seu coração. Abraão, ele passou a sua bênção para Isaac, o seu filho e sucessor, que passou a bênção para Jacó.
que se tornou Israel. E Israel se multiplicou como nação. E da nação de Israel veio ao mundo o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele se chamava Jacó, o neto de Abraão. Ele veio a ter 12 filhos, se tornou dono do país, dividiu o país em 12 estados, e a cada estado deu o nome de um filho, e povoou toda a terra. Da descendência de Abraão, Isaque e Israel, vai nascer o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde então, quem o recebe ao Senhor Jesus, recebe também a bênção de Abraão, o poder de ser feito filho de Deus. Ali estava a luz verdadeira, quando nosso Senhor Jesus veio em carne a este mundo. Luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O Senhor Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, para a nação de Israel, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, brasileiros, sul-mato-grossenses e todas as pessoas que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o verbo com V maiúscula, a palavra em ação, o Senhor Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, entenda comigo. Adão recebeu o sopro de Deus e Adão se multiplicou. Abraão recebeu esse mesmo sopro e se tornou pai de numerosa nação. Uma descendência incontável veio dele, tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Agora o Senhor Jesus chega da descendência de Abraão, trazendo em si a bênção, o sopro que Abraão recebeu. E como foi soprado em Adão, e Adão se multiplicou, e como foi soprado em Abraão, e Abraão se multiplicou, o Senhor Jesus fez o mesmo com os primeiros discípulos, logo após a sua ressurreição. Quando o Senhor Jesus foi crucificado e sepultado, os discípulos estavam com medo, tanto que um dos discípulos o negou para não ser preso também. Quem foi? Pedro o negou e dizia: eu não conheço ele. E diziam: você faz parte da equipe. E Pedro disse: não o conheço. E por terceira vez foi questionado, e por terceira vez o negou. E o galo cantou, como Jesus disse que ia acontecer. Então o medo estava no ar, e eles se trancaram naquele mesmo quarto, naquele mesmo lugar onde Jesus lhes havia servido o pão e o vinho, a santa ceia, dias antes, em noites passadas. As portas estavam bem trancadas, as janelas estavam bem trancadas. E diz aí em João
20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Ele não precisou de uma janela para entrar, ele não precisou de uma porta para entrar, mas ele estava ali no meio deles. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, onde os pregos haviam atravessado suas mãos, e o lado onde a lança havia penetrado e havia tirado todo o seu sangue. Quando já não tinha mais sangue, saiu água. Ali estava a prova. De sorte que os discípulos, vendo ao Senhor vivo, ressuscitado, se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, o que fez o Senhor Jesus? Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Volta a fita. O sopro foi em Adão primeiro, e Adão se tornou alma vivente e logo se multiplicou. Depois o sopro foi em Abrão, e ele se tornou Abraão, e também se multiplicou. Agora o sopro era nos 12, e esses 12 vão se multiplicar e vão impactar o mundo da sua época, e vão levar os ensinamentos do Senhor Jesus, e os milagres que o Senhor Jesus fazia agora serão feitos através dos seus discípulos, e o evangelho espalhado pelo mundo. Com razão, os discípulos, a partir daí também se multiplicaram. E quem é discípulo, quem é filho e carrega em si a bênção de Abraão, o que é que tem que acontecer? Tem que multiplicar-se. Se você crê no Senhor Jesus e é feito de você filha de Deus, filho de Deus, o Senhor Jesus soprou em você o Espírito Santo, então você tem que se multiplicar como se multiplicaram os primeiros discípulos. Se não há multiplicação, é porque não há a bênção de Abraão, o sopro, o Espírito Santo. Ou se você diz: eu tenho o Espírito Santo, ninguém tira de mim essa convicção, ninguém tira de mim essa certeza de que o Espírito Santo está comigo. Quantos aqui têm absoluta certeza, plena convicção? Ninguém pode colocar dúvida em você de que o Espírito Santo habita em você. Quantos têm essa certeza? Faz assim com a mão. Louvado seja Deus. Eu queria que todas as mãos estivessem levantadas agora. Que todos tivessem essa certeza. O Espírito Santo mora em mim, habita em mim. Eu sou como uma caixinha de papel, de papelão, de pouco valor, frágil, que se alguém vê no chão uma caixinha de papelão
desgastada, nem agacha para levantá-la. Essa caixinha sou eu. Mas dentro de uma caixinha modesta de papel, de papelão, se pode guardar um diamante de infinitos quilates, uma joia caríssima, dentro de uma caixinha ordinária, modesta e de pouco valor. Assim, o Espírito Santo habita em mim. Quando o Espírito Santo habita em você, então você é um elemento multiplicador. Você é a própria bênção. Aonde você chega, como chegava Abraão, as trevas se dissipam e resplandece a luz. Tendo a bênção de Abraão, o Espírito Santo, que os discípulos receberam quando Jesus soprou neles, aonde você chega, porque você é um filho gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, então você chega, se há conflito, você leva paz, se há desânimo, você leva ânimo, se é um clima ruim, você leva o bem-estar e a paz àquele lugar. Você abençoa a todos ao seu redor. Você é como uma árvore que produz frutos para alimentar a outros. A árvore não come do seu próprio fruto. Você é como um rio que flui para saciar a sede de outros. Um rio não bebe da sua própria água. Ele flui para saciar a outros. Assim são os que têm a bênção de Abraão. E essas pessoas que são a própria bênção são as que se multiplicam. Porque vem e traz o marido, e traz os filhos, e traz os vizinhos, e traz os conhecidos, e traz até os inimigos. Todo mundo quer ter a paz que ela tem. Todo mundo quer ter o bem-estar que ela tem, porque ela é a própria bênção. Então, como filhos de Deus, como descendentes de Abraão, tem que haver a multiplicação. Se não há multiplicação, é porque não há a bênção de Abraão, o sopro, o Espírito Santo. Ou porque estamos sendo egoístas e não estamos fazendo a nossa parte. Se você diz, eu tenho o Espírito Santo, ninguém tira esta certeza de dentro de mim. Parabéns. Não tenha dúvida então. Mas se você não está se multiplicando, se outros filhos não estão sendo gerados para Deus, porque você não está fazendo bem o seu trabalho como cristão, é porque você só está pensando em si mesmo, você está só olhando para o seu umbigo, você está só preocupada com você mesma, você não está tendo a capacidade de amar e se preocupar e ganhar outras almas para Jesus. E você tem que corrigir isso. Porque os que são a bênção, porque são a própria bênção, obrigatoriamente têm que se multiplicar. Concluindo, como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, temos que multiplicar-nos, temos que trabalhar para que outros filhos sejam gerados também.
pois Deus continua desejando ter mais e mais filhos. Eu gostaria que alguns pastores, só os homens, estivessem aqui na frente do altar, por favor. Pode ser os pastores e os auxiliares, por favor. Vou ilustrar algo que eu quero que fique guardado na sua memória. Pastor João, suba aqui, por favor, amigo. Pastor Mauro, por favor. No princípio, quando conversaram os três, por favor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o ser humano foi feito. Mas um dia, o Senhor Jesus veio ao mundo. Na cruz do Calvário, Ele deu a vida por nós. Pagou em nosso lugar tudo que nós tínhamos que pagar, para nos livrar de toda a condenação. E quem crê em Jesus, se torna também filho de Deus. Então, por causa de Jesus, que arrasta com Ele todos os que são salvos, virão a glória do Pai. Até então, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no futuro, será o Pai, os filhos e o Espírito Santo. Desculpe, eu só trouxe homens, porque são mais rápidos para se moverem. Mas as mulheres sintam-se incluídas também. Não há machismo no céu. E eu espero que quando a gente chegar lá, com o Pai, os filhos e o Espírito Santo, a gente possa olhar em volta e nos encontrar todos ali outra vez. Mas o que você tem que se preocupar agora é o seguinte: o Espírito Santo habita em você? Recebeu você o sopro? Recebeu você o sopro que os primeiros discípulos receberam? Porque foi isso que aconteceu lá. João 20, do 19 ao 22. O 22 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Não são estátuas, não são para ficarem ociosos, desocupados. Vocês têm que se multiplicarem. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se isso não aconteceu com você, tem que acontecer com você agora. Essa vigília é para isto. E se você diz: eu quero o Espírito Santo, eu quero esse sopro de vida em mim, eu quero que seja gerado em mim uma pessoa nascida de Deus, e eu quero ser um cristão multiplicador. Quantos querem? Dois. Só tem dois de pé, o resto está tudo sentado. 3, 4,
5. Bem, guerreira. Se você deseja vir aqui na frente, fica à vontade. Se você prefere dobrar os seus joelhos aí, na sua poltrona onde está, fique à vontade. Se você quer ficar no seu lugar, fique à vontade. Se quer vir aqui perto, vem perto. Quer ir na parede, encostar o seu rosto na parede, junto a uma coluna, fique à vontade. Mas agora é o momento de receber o Espírito Santo. É o momento de você dizer: eu também sou um filho de Abraão. Eu também quero ser a própria bênção. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Chama por ele. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, minha salvação, resposta certa nas minhas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Espírito Santo, manancial de amor, manancial de amor. chama por ele com todas as suas forças. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, Renova o meu viver, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Deus de Adão, que soprou em suas narinas e lhe deste vida. Deus de Abrão, que sopraste o ão e o fizeste pai de uma grande nação. Nações, reis vieram dele. O Senhor que soprou nos primeiros 12 assustados, com medo, fechados naquele lugar, e o Senhor lhes deu paz e valentia, os encheu de poder e autoridade, e aqueles 12 com o teu sopro, com o teu espírito, se multiplicaram. Nesta madrugada, Senhor, nós estamos aqui desejosos deste sopro.
Nós estamos aqui desejosos desta bênção de Abraão, que esteve nele, e agora precisamos que esteja em nós. Ó meu Senhor, eu não quero ser um cristão estéril, eu não quero ser um pastor estéril, eu quero que outros nasçam também, eu quero gerar a outros mais. Tira de nós a esterilidade e faz-nos multiplicadores. Meu Senhor, ao nosso redor há tanta gente nas trevas, e nós queremos ser luz e iluminar os que estão em trevas. Ao nosso redor há tantas pessoas desesperadas, que partem deste mundo sem esperança, sem salvação. Nós queremos ser teus instrumentos e conduzir estas pessoas a ti antes que seja tarde demais. Ó Espírito Santo, tudo foi preparado para este momento. Estamos aqui fechados como os discípulos estavam. Estamos aqui, meu Senhor, querendo teu Espírito, a tua presença, a tua essência, o teu poder. Sopra agora, Espírito Santo. Sopra nesta mulher que não quer somente a bênção, ela não quer somente o benefício, ela quer ser a própria bênção, ela quer o Senhor. Ela não quer somente a bênção, ela quer o abençoador. Então vem, Espírito Santo, agora sobre todos nós. Senhor, nós não deixamos as nossas camas inutilmente, nós não deixamos o nosso travesseiro à toa, nós não estamos aqui só para perder uma noite de sono. Nós estamos aqui com um objetivo claro, uma renovação. Estamos aqui, meu Senhor, em busca deste avivamento. Estamos aqui, meu Senhor, para nos tornarmos a própria bênção. Então, Senhor, corresponde à nossa expectativa, corresponde, Senhor, à nossa sede e à nossa fome, corresponde, Senhor, ao nosso desejo sincero. Aqui estamos te buscando, ninguém nos obrigou a estar aqui. Se algum aqui não tivesse vindo, não haveria represália nem castigo. Meu Senhor, estamos aqui por amor a ti, interessados em ti, seriamente comprometidos contigo. Alguns dobram seus joelhos, outros estão pegados ao altar, outros estão com seu rosto contra a parede, outros colocam a face no chão. Ó meu Senhor, olha dentro de nós, olha dentro de cada um de nós. Nós queremos ser a própria bênção, nós queremos ser teus representantes neste mundo, viver com a tua autoridade. Nós queremos exalar o teu perfume e ter em nós o teu caráter. Então vem completar isso em cada um, vem cumprir o ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Nós queremos ser uma miniatura tua, nós queremos levar em nós a tua essência. Vem, Espírito Santo,
Não nos deixes aqui falando com as paredes, não nos deixes aqui jogando palavras ao ar, não nos deixe aqui falando sozinhos como se nós fôssemos um grupo de loucos fanáticos. Nós não somos um grupo de loucos fanáticos. Se somos loucos, é loucos de amor pelo Senhor. Se somos fanáticos, é fanáticos por conhecer mais de Ti e por estar mais contigo. É isso que nós queremos. Vem, Espírito Santo, e faz a obra completa no meio de todos que aqui estamos. Vem, Espírito Santo, nos encher como os primeiros discípulos. Vem, Espírito Santo, nos renovar. Vem, Espírito Santo, fazer-nos multiplicar. Vem, Espírito Santo, agora transforma os abençoados em a própria bênção. Vem, Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, Te buscamos com todas as nossas forças, com tudo que somos, com tudo que valemos. Vem sobre nós agora, ó meu Senhor, derrama sobre mim do Teu Espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor. Eu quero ter a Tua presença, eu quero ter o Teu amor. Aleluia. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Pede para Ele. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a Tua presença. Faz-me sentir o Teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. Pois é a Tua palavra que diz assim. É a Tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Eu sei que você sempre está de acordo com a oração do bispo. O bispo ora e você concorda. Não há nada de errado nisso. Mas chegou o momento em que você não pode mais esperar a oração do bispo para você dizer amém, para você concordar com o que eu falo. Chegou o momento em que você precisa falar por conta própria. Você precisa dizer por você mesma, por você mesmo. Você precisa falar e dizer a Ele: Pai, o Senhor Jesus disse que Ele iria, mas Ele rogaria para que o Senhor enviasse o Espírito Santo. O meu Senhor Jesus já foi. Pai, me enche do Teu Espírito. Você precisa falar. Talvez você vai ter que dizer: meu Deus, eu estou tão distante, eu estou tão fria, eu me sinto tão confundida, tão confusa.
O que tem acontecido está me deixando tão mal. Fala com Ele. Fala com Ele. Talvez você vai ter que dizer: Pai, eu estou tão desanimada, Pai. Eu estou tão sem vontade de nada, Pai. Talvez você vai ter que dizer a Ele: Pai, eu estou triste. Pai, eu estou com raiva. Se abre, desabafa. Esse é o seu momento com Ele. Talvez você vai ter que dizer: Pai, esse sopro que muda a vida de uma pessoa, e que eu vi que outros já receberam, eu também quero em mim. Eu não quero estar aqui só escutando o que acontece com os outros, que outros receberam, que outros foram cheios do Espírito Santo. Eu quero experimentar na minha pele, na minha vida, no meu eu. São bonitos os testemunhos, são bonitas as experiências dos outros, mas eu quero ter o meu testemunho, eu quero ter a minha experiência, eu quero ter o Teu Espírito habitando em mim, me gerando, fazendo de mim uma nova criatura. Vem, Espírito Santo, me encher com a Tua presença. Vem, Espírito Santo, e toma o controle da minha vida. Vem, Espírito Santo, me enche de Ti. Eu preciso do Senhor mais do que eu posso explicar. Eu preciso do Senhor mais do que as minhas palavras podem te dizer. Vem me fortalecer, vem me renovar, vem me encher, ó Espírito Santo. Meu Senhor, o Senhor sabe da intenção desta vigília. Meu Senhor, o Senhor sabe por que nós estamos reunidos aqui. Meu Senhor, olha a nossa intenção. Essa madrugada foi separada para que haja renovação. Essa madrugada foi separada para que haja novo nascimento. Esta madrugada foi preparada para que haja batismo no Espírito Santo. Então vem, Senhor, cumprir a expectativa de todos. Vem saciar a sede e a fome. Sede não de água, mas da presença do Espírito Santo. Fome não de pão, mas fome da presença do Espírito Santo. Vem agora saciar os sedentos, vem agora satisfazer os famintos, vem agora sobre os que te buscam, meu Senhor. É verdade que alguns se sentem cansados, a carne se cansa, mas nós estamos dispostos, mas nós estamos aqui lutando contra o cansaço, contra a nossa própria carne e te buscando nesta madrugada. Vem, Espírito Santo, encher este lugar. Vem, Espírito Santo, encher as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, completar a tua obra. Aqueles que já foram libertos, o que será de suas vidas se o Senhor não ocupar a casa? Vem e toma o teu lugar. Vem encher as nossas vidas. Vem ocupar todos os espaços vazios que há em nós. Vem, Espírito Santo, sobre todos neste momento. Aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus, encha minha vida, encha minha alma, enche o meu ser.
Espírito de Deus, enche a minha vida, enche a minha alma, enche o meu ser e enche-me da tua presença, do teu poder, do teu amor, e enche-me com a tua presença, com a tua presença, com teu poder, com teu poder, com teu amor, com teu amor. Espírito de Deus, enche a minha vida, enche a minha alma, enche o meu ser. Espírito de Deus, enche a minha vida, enche a minha alma, enche o meu ser e enche-me com a tua presença, com o teu poder, com o teu amor, e enche-me com a tua presença, com teu poder, com teu poder, com teu amor, com teu amor. Espírito de Deus. Eu lembro daquela noite de quarta-feira, no mês de agosto de 1986. Eu era só um menino, um adolescente, tinha 14. E eu ouvia falar da importância do Espírito Santo, que sem Ele não era nada, que eu não podia fazer nada, que eu não ia ter forças para continuar, que eu precisava recebê-lo. Terminamos o dia na igreja, limpamos a igreja, e lá no depósito, para guardar o material de limpeza, eu fazia minha oração para ir para casa. E foi ali, naquele lugar menos pensado, quando o Senhor me batizou, o Senhor me encheu, se revelou para mim, e eu pude te conhecer, sem a intervenção do pastor, sem ninguém, o Senhor e eu. Não foi uma emoção, porque nenhuma emoção duraria tantos anos. Não foi coisa da minha cabeça, porque eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Te conhecer, te receber, marcou a minha vida para sempre.
Ali o Senhor me separou para ti. Ó meu Senhor, ser teu é a coisa mais extraordinária que pode acontecer comigo. E na minha imaginação eu volto àquele depósito. Na minha imaginação eu volto aos meus 14. Na minha imaginação eu quero reviver o meu primeiro amor. Aquela primeira experiência contigo. Me renova, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, me renova nesta madrugada. Vem me encher mais e mais. Ó Espírito Santo, vem sobre mim, como na primeira vez. Ó Espírito Santo, vem, enche-me de ti, mais uma vez, e enche a essa pessoa que também quer te conhecer, esse rapaz que também quer te conhecer, essa moça que também quer te conhecer. Vem a esta senhora, a este senhor que também tem sede de ti. Vem se revelar, vem para que te conheçam, vem nos encher de ti neste momento. Aleluia, aleluia. Oh, glorificado, exaltado, enaltecido, és o Senhor da minha vida, és o dono do meu coração, Tu és a minha força, a minha fonte de energia, o que me dá paz e alegria. O Senhor é tudo para mim. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo a minha família, mas o Senhor não precisa ter ciúme, porque a Ti eu te amo mais. Eu te amo com todo o meu coração, com tudo que eu sou, com todo o meu ser. Vem, Espírito Santo, toma, seja o dono do meu coração. O Senhor é o sopro que me dá vida, que me faz vivo. O Senhor é tudo para mim. E eu te amo, meu Senhor. E eu quero me multiplicar para a Tua glória. Eu quero inspirar a outros a que Te sirvam. Eu quero inspirar a outros a que sejam instrumentos em Tuas mãos. Eu quero inspirar a outros para que queiram Te conhecer. Usa a minha vida, Senhor. Usa-me e faz de mim um instrumento Teu. Fala através da minha boca, ama com o meu coração, caminha com as minhas pernas, respira com os meus pulmões. Viva o Senhor em mim. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu queria pedir a todos que estão nos seus lugares que estendessem as mãos para os nossos pastores. Se as esposas quiserem subir aqui, podem vir também. Se quiserem, não é obrigado. Peçam a Deus para que o Espírito Santo fortaleça os pastores. São tão poucos os pastores. Na semana passada, 2 pastores renunciaram o ministério, pediram para ir embora.
disseram: já não dá mais para mim. Às vezes o pastor tem uma aparência de super-homem, mas só o pastor sabe as lutas que tem. Vamos começar pedindo a Deus que renove os pastores, que fortaleça os pastores, as esposas, que cuide dos seus servos, que os use como seus instrumentos e que eles se multipliquem. Ore pelo seu pastor agora. Peça a Deus: Espírito Santo, vem fortalecer os teus pastores, vem fortalecer os teus servos, vem renovar os teus servos, pastor e esposa. Vem, Espírito Santo, renovar, fortalecer os teus servos, os teus instrumentos, que outros se inspirem nestes teus servos, que outros se inspirem em tuas servas. Nós oramos pelos auxiliares, nós oramos pelos obreiros, pelas obreiras, por todos os integrantes dos grupos de evangelização e outros. Nós oramos por toda a igreja. Agora nós, pastores, somos os que estendemos as mãos para vocês. Coloquem-se receptivos para receber. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, transmitimos a vocês. Recebam o Espírito Santo. Recebam a plenitude do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em vocês. Sejam cheios da presença de Deus. Recebam o mesmo sopro que Abrão recebeu e o tornou Abraão. Recebam o sopro que Adão recebeu e o tornou alma vivente. Receba o sopro que os discípulos receberam e eles deixaram o medo e se tornaram valentes, corajosos. Recebam o Espírito Santo e sejam feitos homens e mulheres valentes, que vão impactar o mundo, a geração em que vivemos. Recebam o Espírito Santo. Ó meu Senhor, muitos pastores queremos colocar as pessoas no CPO, no curso para obreiros, mas quando entrevistamos e perguntamos: você já tem o Espírito Santo? A dúvida os paralisa. Ali acaba a entrevista, porque ouvem falar do Espírito Santo e não receberam ainda. Então não tem ocasião melhor do que essa. Espírito Santo, enche-os agora, põe o teu selo neles, batiza, Espírito Santo, agora, para que os nossos obreiros se multipliquem, para que o exército de Deus se multiplique neste estado. Receba o Espírito Santo, receba a plenitude da presença de Deus, o selo do Espírito Santo em você. Receba o Espírito Santo agora. Ó Espírito Santo, enche a todos. Espírito Santo, enche este lugar. Espírito Santo, toma o controle de nossas vidas. Ó Espírito Santo, essa madrugada é tua, nosso corpo é teu, nosso coração é teu, todo o nosso ser te pertence, agora e para sempre. Aleluia, aleluia. Como todo ser humano, faço plano e projetos que desejo realizar. Como todo ser humano, faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta
Se eu não te conhecer, do que vale toda a minha existência? Se em meu ser não tiver tua presença, de que vale toda a prata e o ouro? Se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar a teus confins da terra o teu amor. permaneça receptivo, como quem estivesse num dia de calor muito, muito quente, e vem a chuva para refrescar, e você está debaixo da chuva. Receba a chuva do Espírito Santo. Lembre-se que você é aquela caixinha modesta e simples, mas a partir de agora leva dentro de você guardado o diamante de infinitos quilates, o Espírito Santo em você. Quando você falar com as pessoas, você vai falar com uma sabedoria que não é sua, é emprestada por Deus. Os seus conselhos serão conselhos sábios. As pessoas vão te escutar e vai fazer bem para elas. E você não vai se sentir orgulhoso, orgulhosa. Você vai permanecer humilde, entendendo que você é apenas um instrumento. Pede a Ele: faz de mim teu instrumento. Eu quero ser um multiplicador. Eu quero trazer outras pessoas, outras almas para ti, que outros filhos sejam gerados e eu seja um multiplicador. Ele vai amar com seu coração, ele vai caminhar com as suas pernas, ele vai levantar a outros com as suas mãos. Experimente a paz que Ele dá. Quando Jesus apareceu no meio dos discípulos, disse: a paz seja convosco. Aleluia. Isso se repete nesta madrugada. Receba paz. Receba paz. Ó Espírito Santo,
a tua paz inunde cada coração, encha cada coração. Aleluia. Aleluia. Já não somos donos de nossas vidas. O nosso dono é o Senhor. Que já não seja feita mais a nossa vontade, e sim a tua. Faz morrer o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, e que prevaleça em nós a tua vontade. Forma em nós o teu caráter. Põe na nossa boca o teu vocabulário. Põe na nossa cabeça a tua mente, os teus pensamentos. Somos teus, Senhor. E não há nada mais prazeroso e satisfatório do que ser teus. Agora, usa a sua imaginação e abrace o Senhor Jesus aí no seu peito, abraçando o seu próprio corpo. Imagina que você pode abraçá-lo. E eu não estou falando isso para te emocionar. Estou falando isso porque é uma realidade absoluta. O Senhor Jesus está aqui. Ele está entre os seus braços e o seu corpo, mais perto de você do que a roupa que você veste. O Espírito dele está aqui. Sinta-se abraçada pelo Pai. Sinta-se abraçado pelo Pai. Assim como o filho pródigo, o dia em que ele voltou para casa. O filho tinha um discurso ensaiado. Ele disse: eu vou lá e vou falar assim e assim. Vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Me dá um emprego, porque os teus empregados vivem melhor do que eu. Ele ensaiou o que ele ia dizer. Mas quando ele chegou na casa do pai, diante do pai, e tentou falar, o pai interrompeu. Shhh, não diga nada. Essa casa continua sendo tua casa. Essa família continua sendo tua família. Eu continuo sendo teu pai. Você continua sendo meu filho. O que você fez de errado já passou. Esquece. O que importa é que você está aqui. O que importa é que você voltou. E o pai o abraçou. Receba este mesmo abraço. Seus pecados já estão perdoados. O que importa é que você está aqui. O que importa é que o Pai está com você. E a Bíblia diz que o Pai mandou vesti-lo com uma roupa nova. Aquela roupa que ele vestiu nova era o Espírito Santo revestindo o Filho. O Pai mandou colocar um anel no seu dedo, dizendo: você novamente está integrado à família. Essa família é tua família, essa casa é tua casa. Nada vai te faltar. Você é amada e bem-vinda. Você é amado e bem-vindo. Contemple o amor do Pai. Contemple a presença do Pai. Aleluia. Aleluia. Tenha paz em você. Tenha paz
em você. E receba forças para nunca mais voltar atrás. Ainda que venham lutas, ainda que venham tribulações, ainda que venham zombarias, críticas, perseguições, tentações, mas você vai permanecer, você vai continuar. E o Espírito Santo é a tua força. O Espírito Santo te dá resistência. O Espírito Santo te renova. O Espírito Santo é a tua energia, tua fonte de vida. É o Espírito Santo. Pede a Ele para ficar com você, para nunca te deixar. Fala para Ele: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, nunca me deixe. Espírito Santo, seja a minha fonte de energia, seja o que me fortalece. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, não me deixe cair. Espírito Santo, me dá ânimo para eu continuar. Ó Espírito Santo, o Senhor é tudo para mim. Aleluia. Somente tua presença me fortalece para prosseguir. Somente a tua presença me fortalece para prosseguir. Estar contigo é tudo pra mim. Te agradar é o meu maior prazer. É o meu maior prazer. Eu sei que não sou nada, meu Deus, sem tua presença eu nem existo. Sem ti sou como um peixe sem mar. Sem ti eu não consigo respirar. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte em meu ser, o sol que me aquece, é teu meu coração, o meu maior tesouro é a minha salvação. Te entrego a minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Tu és tudo para mim. És tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte em meu ser, o sol que me aquece, é teu meu coração, o meu maior tesouro é a minha salvação. Te entrego a minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Agora, seque as suas mãos aí na roupa, para não ter as mãos úmidas. E você vai unir as suas mãos com a pessoa que está ao seu lado. Vamos nos tomar das mãos uns com outros. Mesmo que você não saiba o nome dessa pessoa que está do seu lado, você nunca viu antes, você não sabe nada da vida dele, nada da vida dela, mas tudo de bom que você quer para você, você vai pedir a Deus por essa pessoa que está ao seu lado. Senhor, dá forças a essa tua serva. Senhor, cuida dessa tua serva.
Não deixa ela cair. Não deixa ela se desanimar. Faz essa oração. Pode fechar o corredor, por favor. Por favor, fecha o corredor. Pega na mão da pessoa à sua esquerda, à sua direita. Pede a Deus: Senhor, protege dos perigos. Livra, Senhor, de tudo que não presta, de todo o mal. Converte a sua família. Fortalece a essa tua serva. Fortalece, Espírito Santo, a esse teu servo. Livra de cair em tentação. Cuida da sua saúde. Espírito Santo, renova com a tua força. Espírito Santo, livra de tudo que não presta, livra de todo o mal. Eu abençoo esta pessoa que está ao meu lado, que eu não sei nem o nome, nunca falei, não sei quem é, mas o Senhor sabe. Cuida, Espírito Santo. Abençoa, Espírito Santo. Fortalece, Espírito Santo. Que esta pessoa permaneça para sempre com o Senhor. Para sempre. Levanta ligeiramente a corrente. E tudo o que você pediu por esta pessoa que está ao seu lado, você recebe em dobro na sua vida. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Vai ser fácil o mundo reconhecer vocês. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se ver que vocês se amam uns aos outros. Então, com todo amor, nós abençoamos uns aos outros. Que todo o bem esteja com todos ao nosso redor. E vai dar tudo certo para nós também. E quem crê, recebe, agradece e louva ao Senhor com seus aplausos. Aleluia. Louvado, glorificado e exaltado seja o Senhor das nossas vidas. Graças a Deus. Olha, o Espírito Santo está plantado dentro de nós, como uma árvore com as raízes bem profundas. E porque Ele está plantado em nós, nós vamos produzir os melhores frutos. Coloca para mim aí, por favor, Gálatas 5:22. Olha o que você vai produzir naturalmente a partir de agora. Olha o que você vai produzir. Coloca para a gente, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Você vai ter muito mais amor por Deus, pela palavra. E você vai transpirar amor, vai exalar amor. Não vai mendigar o amor de ninguém. Se não te chamaram, não importa. Se te excluíram, Ele te ama. E pelo seu amor, você será sustentado. Junto com o amor, o que é que vem? Gozo, alegria. Não é a alegria de um meme, não é o gozo, a alegria de uma piada que você escutou. Mesmo sem ver um meme, sem escutar uma piada, você tem uma alegria que brota, flui de dentro de você. O que mais o Espírito Santo produz? Paz. Problemas tem, como a água que rodeia o barco. Mas o barco não afunda pela água que rodeia. O barco só afunda quando a água entra dentro dele. Nós temos problemas ao redor, mas dentro de nós teremos paz, porque estamos condenados a ser felizes.
te perseguirão e te alcançarão todas as bênçãos. Se você se esconder debaixo da cama, a bênção vai te pegar. Não importa onde estejamos, então fiquemos em paz. Qual é o outro fruto que o Espírito Santo produz? Longanimidade é o mesmo que amabilidade. Para ser aeromoça, se faz um curso para aprender a ser amável. Para atender nos hotéis de 5 estrelas, para ser puxa-saco dos clientes, dos hóspedes, se fazem cursos. E aí a pessoa aprende uma longanimidade, uma amabilidade, que é só artificial. Mas você vai ser longânimo com as pessoas, vai ter ânimo de ajudar, de entender, de compreender, empatia pelo Espírito Santo em você, que é sinônimo de benignidade, que é também sinônimo de bondade. Você vai estar sempre na fé. Está todo mundo dizendo que o copo pela metade está meio vazio, mas você diz, está meio cheio. A porta está entreaberta e está todo mundo dizendo, a porta está meio fechada. Não, a porta está meio aberta. Somos os positivos, os otimistas, pelo Espírito Santo que se move em nós. Estamos sempre cheios de fé. Que mais? Mansidão. Aqui ninguém agride ninguém. Aqui a gente resolve tudo com educação e diálogo. E também temperança, que é autocontrole, domínio próprio. Nada vai te escravizar. Você não vai ser prisioneiro de nenhum vício. Você vai ser livre e viver sua vida e seguir em frente. Você vai notar isso em você. E notando isso, quando alguém te perguntar, você tem o Espírito Santo? Você enche as bochechas, você enche a boca e diz, eu tenho o Espírito Santo. Porque pelos seus frutos, ele habita em mim. Jesus disse que a árvore é conhecida, e se tem isso, tem o Espírito Santo. Assuma e viva com a convicção e a certeza da presença dele em você. Então aonde você chegar, chegou o poder, a autoridade. Aonde você chegar, chegou a luz e as trevas fogem. Aonde você chegar, chegou a vida de Jesus em você. Seja um Abraão, com a bênção de Abraão, o sopro de Deus já está em você. E você vai arrebentar, para a glória de Deus, e para a sua alegria. Vamos em vitória, amém.